Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô chegando agora, depois desse empate meio amargo contra o São Paulo em São Januário. Aqui no Rio de Janeiro tá chovendo pra caramba, raios, trovão, alagamentos, enfim, chuva forte. Mas a gente tá aqui, né, para comentar, analisar esse empate aí do Vasco, que de certa forma frustrou aí a torcida que esperava, né, que o time não perdesse mais pontos, né, não deixasse mais pontos no meio do caminho aí nos jogos em casa, até porque, como eu falei ontem, é corda esticada o tempo todo, né? O Vasco tá brigando rodada a rodada para sair do Z4 e essa vitória aí era considerada fundamental. Antes de mais nada da gente prosseguir aí, eu te peço aí um like nesse trabalho aí, tá? Compartilhe o conteúdo do amigo e vamos juntos nessa. E se inscreva também, caso possa enriquecer ainda mais o nosso canal. Bom, mas vamos ao que interessa. 0-0, Vasco 0, São Paulo 0. Acabou questão de uma hora atrás a partida. E o torcedor vascaíno saiu frustrado, né? Saiu com uma ponta de decepção em São Januário, porque esperava, né, uma vitória contra o São Paulo. O São Paulo em si, óbvio, é o campeão da Copa do Brasil, tem um time qualificado, um grande treinador que é o Dorival Júnior. O problema é que o São Paulo é um time que vem desfalcado de 3 jogadores ou 4 jogadores aí importantes, né, do elenco. Tava jogando já meio de ressaca, despreocupado, tranquilão, né? Porque já tá aí na Libertadores do ano que vem. Ganhou a Copa do Brasil aí em cima do Flamengo, então tá tranquilão. Então jogou totalmente sem compromisso, assim, né? E o Vasco, sim, é o time que precisava da vitória, o time que tinha que buscar essa vitória desde o início. E muito se imaginava que o Vasco teria aí um rendimento igual foi contra a equipe do Fluminense, né? Jogando de forma aguda, jogando com postura, com sangue nos olhos. Porém, meus amigos, o primeiro tempo então decepcionou legal. Aliás, a partida como um todo foi bem fraca, né? O São Paulo no primeiro tempo se impôs um pouquinho mais, né? Se mostrou um pouquinho mais organizado, principalmente nos minutos finais, né? Porém, também não foi lá essas coisas, né? O primeiro tempo foi muito fraco, muito frio, e começou a melhorar ali no finalzinho, quando aconteceu aquele pênalti, né, do Léo Pelé, da mão do Léo Pelé, e graças a Deus, mais uma vez, o Léo Jardim, né, conseguiu aí salvar o Vasco, né, defendendo aquela cobrança, e na sobra o James Rodrigues perdeu um gol incrível. Você imagina o Vasco descer para o segundo tempo, né, ir para o segundo tempo, né, e ter que virar o jogo, né, depois subir pro campo e ter que virar aquela partida com o temporal que caiu, perdendo de 1-0, né? E ainda tendo que empatar para poder aí virar. Ia ser complicada a situação, então aquela defesa do Léo Jardim salvou a pátria. E aí no segundo tempo, óbvio, a equipe do Vasco deve ter tomado aí a bronca do Ramon Dias, né? O Ramon fez alguns ajustes, alguns jogadores que não estavam jogando bem, né, enriqueceram, cresceram, né, evoluíram no segundo tempo. O time teve uma melhora mais significativa, porém nada assim que saltasse aos olhos e que fizesse a diferença. O Vasco ainda meteu uma bola na trave, conseguiu ter mais organização, mas ainda assim cometendo muitos erros, né? A gente viu aí muitas falhas na construção, né? O lado ofensivo deixou muito a desejar, né? O Vasco rifando algumas bolas e alguns jogadores começaram a se destacar, porém, como um todo, muita decepção, né? Supumita já não era um jogador lá essas coisas, imagine o seu reserva, né? Então, foi uma partida assim, a gente deu para notar algumas situações. E essa é uma delas, da lateral direita. A entrada do Paulo mostrou aí que o Ramon não está satisfeito com a lateral direita, e ao que tudo indica aí para esse jogo contra o Fortaleza aí, tá com cara que o Robson Bambu vai voltar aí de forma improvisada, né? Até porque o Pumita não agradou, entrou também no segundo tempo e não agradou. E o Paulo também não fez uma boa partida, tentou melhorar no segundo tempo, mas foi muito aquém. Também tá há muito tempo também parado, né? E não é lá essas coisas. Enfim,
O Ramon tentou dar uma mexida aí, mas as mexidas do Ramon não surtiram efeito, né? Não entendi aí algumas mexidas, principalmente no meio ali, mas não deram efeito suficiente para o Vasco conseguir, né? Ter mais posse de bola, conseguir chegar mais ao gol do São Paulo. Conseguiu de forma esporádica, teve lá os avanços do Payet, do Peck, enfim, tentava, mas já daquela forma afobada, tentando o resultado a todo custo. E no final, São Paulo ensaiou ali uma pressãozinha, mas resultado final foi 0-0. Óbvio, ficam algumas constatações, né? Uma oscilação, mais uma oscilação do Vasco que não pode acontecer, né? Principalmente nos jogos em casa. O Vasco tinha tudo para se distanciar ainda mais do Z4. Hoje, vai dormir fora da zona de rebaixamento. Mas depende do jogo do Santos amanhã contra o Palmeiras para confirmar essa saída do Z4. E mesmo que saia do Z4 momentaneamente, esse jogo, mais 2 pontos, faria o Vasco subir ainda mais, né? O Vasco ia para 29 pontos, como eu estava falando ontem, né? Poderia até roubar a vaga do Internacional, se o Internacional perder o jogo para o Grêmio. Enfim, então era um jogo fundamental contra um time totalmente já entregue, tranquilo no campeonato, né? Então todo mundo imaginava isso, né? Aqui a gente não vai fazer malabarismo, passar pano para justificar esse empate. Foi um empate, não foi bom, mas é lógico, né? Campeonato Brasileiro é um campeonato que você precisa pontuar. Vendo por essa lógica, o ponto é importante. Claro, é melhor do que a derrota. Mas para a situação que o Vasco está, que já perdeu muitos pontos em casa e atuando contra um adversário já praticamente entregue no campeonato, então foi meio que desanimador, né? Digamos assim. Então, fica essa lição, né? Alguns jogadores aí, o Ramon vai ter que ver essa situação da lateral direita. O Vasco perdeu o Paulinho, que tomou um cartão amarelo, não vai jogar. Ele como motorzinho da equipe, não vai jogar contra a equipe de Fortaleza. Só que o Vasco vai ter uma pausa interessante agora para o Ramon corrigir as falhas da equipe, né? Vai ter essa data FIFA aí e o Vasco só volta a jogar no próximo dia 18 contra o Fortaleza, entendeu? Então vai ter bastante tempo aí, né, pro Ramon aí para consertar essa situação aí contra o Fortaleza, né? Alguns jogadores aí, o Ramon vai tentar aí melhorar algumas situações. A volta do Rossi é fundamental, né? A volta do Rossi vai ser fundamental. O Vasco sentiu muita a falta dele hoje, né? E vai ter que ver o que vai colocar nesse meio campo. Acredito que o Payet vai voltar aí, de repente, ele fica na vaga do Paulinho aí, vai de repente manter o Marlon Gomes na equipe, por causa também dessa saída do Paulinho. Em compensação vai voltar o Medel, enfim. O Ramon Dias vai ter aí uma semana tranquila para preparar a equipe até o próximo compromisso contra o Fortaleza. E vai ser interessante, né? Porque ele vai ter esse tempo necessário para ajustar aí as deficiências da equipe, né? Que deixou muito a desejar, né? Então a gente sai com ar de frustração, digamos assim. De qualquer forma, meus amigos, é o que a gente vem falando sempre. O Vasco tem que continuar brigando, continuar de cabeça erguida e, se possível, evitar perder pontos em casa. O Vasco não pode mais perder pontos em casa. Chegou no limite da situação, né? Porque os times também estão tentando não perder os pontos em casa. E agora, você vê, o Goiás hoje perdeu de 6-4 para o Bahia lá fora. O Bahia conseguiu ressurgir aí. Então vai ser essa oscilação até o final. E o time que conseguir largar na frente agora, pegar essa gordura aí, vai ser super importante lá na frente para sair do Z4. Bom, galera, mas é isso, não tem muito mais o que comentar. O Vasco não jogou bem, taticamente e tecnicamente foi bem abaixo, poderia ter produzido mais, perdeu, né, mais 2 pontos em casa aí, que seriam importantes nessa briga, mas por hora segue fora da zona de rebaixamento, isso que é o que importa. Agora é secar o Santos, né, para que ele seja derrotado pelo Palmeiras, porque o empate amanhã vai fazer o Vasco voltar ao Z4, e seria muito ruim ficar até a próxima partida
o Vasco no Z4. E deu tempo aí para o Ramon mudar essa equipe, ajustar. E uma coisa é certa, com certeza vai ter bronca durante a semana aí e muito treinamento para o Vasco voltar aos eixos. Bom, agora eu deixo aí à disposição de vocês o que vocês acharam desse 0 a 0 aí, quais foram as deficiências do time, quem jogou bem, quem não jogou bem, enfim. Dê o seu palpite e vamos comentar. Um grande abraço a todos, meus amigos. Em breve eu tô de volta. Até lá!